como receber inspiração de Deus, ou ainda, como receber a inspiração de Deus. Com base bíblica, nós queremos usar o texto que está no livro de Êxodo, capítulo 4, versículo de número 12. Vamos usar dentro deste versículo todo o contexto da história de Moisés. Diz assim a Bíblia: vai, pois, agora, eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Glória a Deus. São as palavras do eu sou, louvado seja o nome do Senhor, falando ao Moisés. Moisés agora estava recebendo o chamado para retirar a nação de Israel, aleluia, de dentro do Egito. Moisés estava recebendo o chamado. E observe o que Deus falou a Moisés, dizendo a Moisés: vai, é uma ordem, é imperativa essa ordem, dizendo agora, vai Moisés, vai agora, aleluia. E eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Ora, o próprio Deus está dizendo para Moisés que ele deveria ir, aquele era o momento, e Deus estava afirmando com Moisés que seria Deus uma inspiração na boca de Moisés, para que Moisés falasse aquilo que Deus queria que Moisés falasse. Bem, a inspiração. Como receber a inspiração de Deus? Ora, nós sabemos que esse Moisés, ele teve uma educação no Egito. Ele estudou no Egito. Ele viveu 40 anos no Egito. E ele não ficou lá no Egito de braços cruzados. Era uma obrigação daqueles que faziam parte do trono, daqueles que faziam parte do rei, do reinado, aqueles que faziam parte do castelo, aqueles que futuramente iriam assumir grandes posições. Era de costume estudar tudo que pudesse estudar, inclusive o costume dos povos adjacentes, o costume daqueles povos que viviam a derredor, e principalmente o costume daqueles que eram escravos no Egito, que eram os hebreus. Lembrando que os hebreus foram para lá com José, com Jacó. José levou Jacó e as 11 tribos mais, formando 12 tribos, se desenvolveram, cresceram lá em Gósen, lá no Egito, e se tornou uma multidão de milhões de pessoas. Há quem diga 2,5 milhões de pessoas. E Moisés nasceu nesse cenário, onde agora o seu povo, sendo ele descendência de hebreus, era escravo no Egito. E Moisés era estudado e estudioso. Que Moisés não era preguiçoso, Moisés era letrado, e principalmente letrado nos costumes de Faraó, nos costumes dos hebreus, porque era quem servia a Faraó, e nos costumes dos povos da terra. Era um entendido, era um erudito na cultura, era um erudito na tradição, e sabia muito bem aonde estava colocando os pés. A tal modo que Moisés, após 40 anos, foge para o deserto, e no deserto se torna então pastor de ovelhas, desenvolvendo ele ali no deserto toda a cultura de sua descendência, de sua ascendência, melhor dizendo, dos seus antepassados, se tornando um hebreu de verdade. Então, gente, quando a Bíblia diz assim, abre bem a tua boca que eu te encherei,
não é abrir a boca sem um conhecimento. Moisés tinha conhecimento. Moisés conhecia a palavra de Deus. Como Deus pode encher a boca de alguém que não estuda? Como Deus pode inspirar alguém sem que esse alguém tenha conteúdo? Aleluia! Como receber a inspiração de Deus? Vamos citar aqui 4 fases para receber a inspiração de Deus. Primeira fase, o encontro. Ora, ninguém recebe chamado se não tiver um encontro com Deus. Ninguém faz nada para Deus se não tiver um encontro com o próprio Deus. Ao se encontrar com Deus, ele terá ali uma experiência jamais traduzida, uma experiência ímpar, que fará diferença na sua chamada. Primeira coisa é o encontro. Olhando para a vida de Moisés, Deus se manifestou na sarça, num arbusto do deserto, que não tinha grande valor, não tinha valor nem para fazer chá, um arbusto desprezível, mas Deus se manifestou ali, ao mesmo tempo que queimava, não consumia, e foi esse o encontro que Deus teve com Moisés. Aquela teofania da parte de Deus impressionou Moisés, nunca mais saiu da mente de Moisés aquele encontro que Deus teve com Moisés. A segunda situação que é necessário para receber inspiração é preciso desejar receber. Ninguém recebe nada de Deus se não desejar. Ninguém recebe nada de Deus se não buscar. Ora, você não busca aleatoriamente, você busca partindo de um princípio, e esse princípio começa pelo conhecimento, pelo descortinar aquilo que você quer. Você deseja e você quer, você tem um encontro, você deseja e você quer. Bem, esse desejo é que dirá quem você é, quem você será na presença do Senhor. A terceira situação para que Deus fale na boca de alguém, como o próprio texto bíblico diz, eu serei com a tua boca, Moisés. A terceira circunstância, a terceira causa para Deus, aleluia, usar alguém, é preciso que esse alguém estude. É preciso que esse alguém tenha conhecimento para tal. Significa dizer, enche o vaso de conhecimento, busque parâmetros, aleluia, não só parâmetros seculares, como principalmente bíblicos. Conheça a geografia bíblica, conheça história, conheça poesia, conheça geografia, aleluia, conheça biografias bíblicas e estude, procure decorar, encha o vaso, de tal modo que ele esteja cheio de conteúdo. Aleluia. Quanto mais conteúdo, aleluia, melhor será a inspiração de Deus. Você quer ver? Lá em Jeremias 33, verso 3, diz a palavra do Senhor: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes que tu não sabes. Clama a mim. Passe então pelo encontro, pelo desejo, pelo estudo. Clama a mim e eu te anunciarei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Significa dizer que a inspiração de Deus vai além da leitura literal que nós podemos fazer ou dos estudos bíblicos que nós podemos fazer e aprender, porque Deus se revela nas entrelinhas da palavra de Deus. Significa dizer que ele vai além. Ele vai além, passando pelo processo do encontro, do desejo e do estudo.
Deus não vai usar ninguém nécio, ainda que ele queira usar a jumenta, ainda que ele queira usar os corvos, ainda que ele queira usar a natureza, ou ainda que ele queira usar quem quer que seja, partindo do princípio que Deus usará a boca de quem ele quer, primeiro é preciso ter estudo. Fora isso, Deus se manifestará também através do dom do Espírito Santo, chamado palavra da sabedoria, ou palavra do conhecimento, ou ainda discernimento do Espírito, que é aquilo que somente Deus sabe e Ele quer revelar para determinadas situações. Mas não o pregador. O pregador, ele precisa ter base. Aleluia. Ele precisa construir o seu ministério em uma gama infinita de conhecimento. Jogar informações para dentro. Informações, mais informações, muito mais informações ainda, para a glória dele, porque ele tira de dentro de nós as informações que nós adquirimos. Aleluia! Sempre lendo na inspiração de Deus, sempre estudando na direção de Deus, para que a glória seja sempre dele. Mas digo mais uma vez, Deus pode usar o indouto? Claro que pode. Deus pode usar aquele que não sabe ler? Claro que pode. Deus pode usar aquela pessoa que não estuda a Bíblia? Claro que pode. Mas observe, olha só a observação, abrindo um grande parênteses, que Deus usará muito mais ainda aquele que estuda, aquele que dedica, aquele que busca. Quanto maior a busca, aleluia, quanto maior o desejo, quanto maior o encontro, maior, melhor e mais será a manifestação de Deus. Aleluia. A quarta situação, é preciso ter amor. Ora, diante da possibilidade de ser usado por Deus, parte do princípio de que aquele que é salvo também quer a salvação para alguém. Ora, se um dia eu fui alcançado pela palavra de Deus, alguém pregou para mim a palavra de Deus, essa palavra de Deus se tornou uma semente e veio dar frutos, eu também quero que alguém se salve pela palavra. E eu só busco a palavra por amor a alguém. Eu preciso sentir esse amor. Na vida de Moisés, o encontro, ele teve um encontro lá na sarça. Aleluia! O desejo, Moisés tinha desejo muito grande de fazer algo pelo seu povo. Aleluia! Tanto é que ele julgou lá um egípcio e um hebreu, acabando por matar um egípcio. Acreditamos que aqui, de maneira acidental, e no outro dia julgando 2 hebreus. Ele tinha desejo de ajudar. Deus viu esse desejo. Deus não viu o homicídio, mas ele viu a causa, o porquê, o desejo do coração de Moisés. E disse, esse me serve. Não disse, esse me serve porque matou. Esse me serve porque ele tem desejo de ajudar. Aleluia. E o estudo. Aí eu pergunto para você, vou trazer aqui alguns exemplos. Por exemplo, Moisés era estudioso. Josué, criado aos pés de Moisés, estudioso. Profeta Samuel, estudioso, conhecedor da palavra do Senhor, criado aos pés de Eli. Observe Davi, o grande rei Davi, levantado por Deus. Um extraordinário rei segundo o coração de Deus, estudioso. Homens que Deus usou porque tinham conhecimento. Aleluia. Observe o apóstolo Paulo. Aleluia. Criado aos pés de Gamaliel, conhecedor, entendedor das leis dos judeus, se convertendo do judaísmo ao cristianismo,
por entender, pelo raciocínio, alguém capaz de entender e ensinar o que aprendeu. Observe o primeiro mártir, o Estevão, que ante a sua morte, antes de ser apedrejado, descortinou a história dos hebreus para os próprios hebreus, com mais uma história contemporânea de Jesus. Deus quer usar sim a tua boca. Agora imagine a tua boca com o teu conhecimento. Você imagina você oferecendo a Deus um culto racional, você investigando, você estudando, você se interessando, você duvidando, você sendo crítico positivo. O que Deus não fará no teu ministério? Observe, os homens que Deus usou, aqueles que estudavam e aqueles que só recebiam a revelação do Senhor. Ou por que você acha que Deus chamou logo o apóstolo Paulo? Por que você acha que Deus levantou aquele mártir chamado Estevão? Por que você acha que Deus levou João lá no Apocalipse? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Por que você acha que Deus levou Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego lá para Babilônia? Aleluia. Os meninos tinham conhecimento. Aleluia. E ao mesmo tempo que tinham conhecimento, receberam a inspiração de Deus. Não receberam a inspiração por receber. Receberam a inspiração pelo conhecimento. Diga-se, de passagem, que o discernimento de espírito que toda liderança precisa ter, todo o pastor precisa ter, todo líder de igreja precisa ter, ele passa pela gama de conhecimento que possui. Entenda isso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E o amor, gente, é fundamental. Ou você acha que Deus chamou Moisés por um mero acaso? Você cuida de uma igreja, abrindo aqui aspas, você cuida de uma igreja com 100 membros. Vamos aqui contextualizar. Já não é problema demais? Aumente a sua igreja para 500. Aumenta-se os problemas? Que tal 1000? Já com quadro de obreiros para liderar, já não são tantos problemas? Agora você imagina Moisés liderando mais de 2 milhões de pessoas, a tal ponto que em um determinado momento o seu sogro orienta ele, delega tarefas porque você não vai suportar. Mas Moisés fazia aquilo por amor, gente. O Paulo escreveu as epístolas em cadeias, 3 delas, foi por amor. Aleluia. João Batista na ilha de Pátimos, por amor. Deus não levanta gente emburrada. Deus não levanta gente rancorosa. Deus não levanta pessoas entristecidas. Deus levanta pessoas positivas, que sentem amor, que querem ajudar o outro. Aí sim, quando você tem um encontro, quando você deseja, aleluia, quando você estuda e sente amor, então Deus pode usar a tua boca. Do contrário, pode até trazer problemas. Olha só o que o Senhor diz a Isaías, em capítulo 50, verso 4. O Senhor Deus me deu uma língua instruída. Deus deu a Isaías, em outra tradução diz erudita. Erudita, instruída, significa dizer que tem estudo aqui, gente. O Isaías não recebeu o que recebeu por ser alguém negligente, relaxado nas Escrituras. Não, ele era conhecedor. Observe. Para saber a palavra que ampara o cansado. Você só ampara o cansado pelo conhecimento e pelo amor. Lembra? Isaías teve um encontro com Deus no capítulo 6. No capítulo 5 ele olhava para todo mundo, colocava o defeito em todo mundo. No 6 ele teve um encontro com Deus, ele passa a ter amor.
ver as coisas diferente. E para ajudar o cansado, somente quem tem amor. E ele tinha amor e estudo. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça como discípulo, encontro com Deus todos os dias. Tá vendo? Lá em Isaías 51, verso 16 diz: eu pus as minhas palavras na tua boca e te cobri com a sombra da minha mão. Eu que plantei os céus, eu no seu lugar, os céus no seu lugar, e fundei a terra. E que digo a Sião, tu és o meu povo. Como um profeta pode falar como se fosse o próprio Deus? Essa fala é de Deus, transcrita, transliterada pelo profeta Isaías. Como que um profeta pode escrever algo dessa relevância sem que tivesse ante um encontro com Deus, sem que sentisse amor? Observe ainda Jeremias 5,14. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, porque disseste tal palavra, converterei as minhas palavras na tua boca em fogo, e a este povo em lenha, e eles serão consumidos. Observe que Isaías está falando aqui a importância da palavra com conhecimento, a importância da palavra com a revelação literal e espiritual. Em o nome de Jesus, receba essa palavra para a glória do nome